InterD Ciência e Cultura. É possível haver diálogo entre religião e ciência? Olá povo, olá pessoas, eu sou Adelona e essa foi a pergunta que fiz ao professor Oswaldo Luiz Ribeiro, nesta que é a segunda parte da nossa entrevista. Oswaldo Luiz Ribeiro é doutor em teologia pela PUC do Rio, professor da Faculdade Unida de Vitória e criador da Tenda do Necromante, um canal do YouTube dedicado à leitura histórico-social da Bíblia hebraica e do Novo Testamento. Bom, sem mais delongas, professor Oswaldo, é possível haver diálogo entre ciência e religião? Caso eu tivesse a preocupação de me expressar, preocupado com etiqueta e convenções, eu seria obrigado, para não ferir suscetibilidades, de dizer que há. Mas isto, para mim, é um grande engodo. Certo. São duas plataformas epistemológicas irreconciliáveis. Não há reconciliação possível entre religião e ciência. Eu sugeria, por exemplo, hoje eu dei uma entrevista num canal, vou mencionar de novo, tem uma série que está no YouTube do Carl Sagan. Para mim, uma das melhores séries disponíveis no YouTube. É extraordinária, Cosmos, é extraordinária, série, é fantástica. E eu queria recomendar o episódio 7, e no episódio 7, que é o mais extraordinário de todos, a despeito de que os outros são maravilhosos, mas o 7 é um soco no seu estômago que você fica sem fala durante 15 minutos. Porque você não espera o que ele vai dizer. Ele começa demonstrando a civilização jônica, berço da engenharia, da ciência moderna. Na verdade, as descobertas mais recentes deixam claro que a gente precisa trazer a Babilônia para essa discussão, porque o Teorema de Pitágoras foi localizado na Babilônia, com quase 2.000 anos de antecedência. Ou seja, Pitágoras apenas, ou ele chegou àquela conclusão sozinho, ou faz parte do comércio de ideias, como é sabido Platão, né? Platão viajava por todo canto, pegando a ideia de todo mundo. Mas os gregos, nesse sentido, têm a vantagem de pôr isso no papel, ter sistematizado. Mas eles não inventaram muitas coisas que a gente diz que inventaram. Então, lá vai o Carl Sagan falando da civilização jônica, dizendo que muitos pensamentos da engenharia, mesmo hoje, já estão presentes na civilização jônica, que era materialista, etc. E ela é engolida pela sociedade ateniense e principalmente pela filosofia teologia de Platão, troca as ideias pela realidade, a realidade se torna secundária e as ideias que passam a mover o pensamento, e Pitágoras, a sociedade pitagórica, que a gente aprende na escola que é matemática, mas na verdade era uma seita religiosa. Então ele conta algumas coisas muito interessantes sobre a primeira crise religiosa da seita de Pitágoras, porque eles descobriram os números irracionais e proibiram. Ninguém pode saber dos números irracionais. É a mesma situação da Igreja Católica Apostólica Romana, quando surge o heliocentrismo. Não, a Terra tem que estar no centro, porque o Papa está no centro. Pitágoras não pode ter número irracional, porque senão a realidade não é racional. E se a realidade não é racional, o status quo, sociedade aristocrática, escravagista, tem isso, né? Aí o Carl Sagan diz uma coisa assim: durante 1.500 anos, o Ocidente afundou no misticismo, na teologia, e atrasou o seu desenvolvimento cognitivo e o seu desenvolvimento científico. Foi preciso os árabes introduzirem Aristóteles no século X. Aristóteles é outra matriz, porque Aristóteles é, ainda que
seja como Platão, tipo arquivo X, né? A verdade está lá fora, ainda pressupõe uma verdade fora da própria matéria, né? Mas, de qualquer forma, a pedagogia aristotélica é completamente diferente da platônica, é uma pedagogia que a gente poderia dizer democrática, a despeito de que para ele não era, porque ele era escravagista. Mas a verdade é descoberta pela investigação, porque o logos, que hoje todo mundo fala que é platônico, é um princípio fundamental aristotélico, como o logos, o princípio de inteligência do universo, está em todas as coisas e em todas as pessoas. Por funcionamento do logos, você vai analisando a pedra, analisa a árvore, analisa a montanha, analisa a abóbada celeste, você vai subindo numa ascendente de apreensão da realidade e chega até o geral. E essa matriz invade a Europa e, enquanto Platão é institucional, é controlador, ele é bem bancário do processo pedagógico dele, Aristóteles é dinamite. Então, se você olha, introduz Aristóteles, aí o Ocidente começa o seu processo de destruir a instituição teocrática. Vai a Renascença, vai a Reforma, vai a Revolução Industrial, vai o Iluminismo, vai a Revolução Francesa, que é a pá de cal. É assim, é queda de dominó. Algumas pessoas tentam contestar isso dizendo, não, mas Tomás de Aquino usa Aristóteles. Não usa Aristóteles. Ele castra. A função de Tomás de Aquino é castrar Aristóteles. Porque a Igreja Católica não queria que acontecesse dentro dela, e conseguiu, que a Igreja Católica vai passar praticamente incólume durante toda essa história. A Igreja Católica só vai precisar reage com o Concílio de Trento, ou seja, diz que Lutero é porcaria, larga para lá, ratifica sua posição tradicional de 1500 anos, e depois só vai precisar se pronunciar de novo no Vaticano I, como reação tanto ao socialismo quanto à ciência. E a Igreja Católica, que não é boba, falou, se a gente não tiver uma posição para os nossos crentes, a gente não sobrevive. Aí promulgou o dogma da infalibilidade papal e se fechou dentro de um bunker. Ao mesmo tempo em que mandou o seu staff, o seu clero, fazer ciência, para construir uma aparência de uma igreja que dialoga com ciência. Porque a igreja é muito inteligente. A epistemologia religiosa é essa que o Carl Sagan fala, teológica, normativa, impositiva, é um processo de apassivamento do fiel, não tem religião nenhuma no planeta, de nenhuma natureza, que prime pela autonomia crítica do sujeito, é sempre a subserviência à ideia de vontade de Deus, dos deuses, enquanto a ciência é o contrário. A ciência postula a necessidade imperiosa da dúvida, da crítica, da contestação, da prova. É um sistema epistemológico contrário. Eu lembro minha avó, a gente tinha um quintal grande porque eu era pequeno. Eu já fui uma vez lá, depois de Burro Velho, e vi que era um quintal pequenininho, mas quando a gente é criança, o mundo parece gigante. A gente brincava no quintal, levantava pedra, e ela ficava horrorizada da gente ficar levantando as pedras no jardim dela, porque ela tinha muita lacraia de fato. A escorpião não tinha, não. Mas tinha lacraia, tinha besouro, aqueles besouros que faziam furo em tronco, besouro, 30 centímetros de besouro, os bichos gigantescos. E ela ficava com medo, então ela dizia, não fica levantando pedra que vai ter bicho. Mas a ciência é isso, a ciência é você levantar pedra, o bicho que tiver embaixo a gente enfrenta. A religião não, a religião é Pai do Céu, ó o bicho papão. Então são sistemas irreconciliáveis. O sistema religioso é normativo, revelado e tradicionalista, reacionário. E a ciência é crítica, e ela é crítica dela mesma, porque ela não se satisfaz com o estado em que ela chegou. Você alcança uma posição dentro da ciência e imediatamente o staff científico se volta a avaliar se aquela é a posição de fato. Então isso é irreconciliável. Certo. O que um religioso consegue fazer quando ele é bom da cabeça, porque tem religioso que não consegue. Se você não for o brasileiro típico, se você é um fundamentalista e não tem jogo de cintura, você não consegue nem brincar de conversar com a ciência, que é a maior parte do evangélico, porque é um pessoal que não tem formação adequada, não tem formação nem de conteúdo intelectual, nem de estrutura de pensamento intelectual, está na mão de um bando de picareta
Tem pastores que não são picaretas, mas a grande parte está mais interessada em manter essa situação deplorável, não tem jeito. Mas se ele tem jogo de cintura, o que ele faz? Ele opera o jogo científico até determinado limite. Por exemplo, tem muitos cristãos, teólogos, que são cientistas de laboratório. Então, lá no laboratório, ele faz o jogo da ciência, porque senão ele não consegue nem publicar um artigo. Mas quando ele sai daquilo para divulgação do pensamento, ele subsume aquilo a uma visão que é religiosa. Por exemplo, meteu o Criador lá no meio. O sujeito diz que aceita a evolução, muitos católicos. Católico principalmente, porque evangélico, para você encontrar um evangélico que aceita a teoria da evolução, é um parto. Mas os católicos aceitam a teologia da evolução ao mesmo tempo em que falam em Deus. É duplo pensar. Porque se você é cientista mesmo, você tem que publicamente confessar que você não sabe como que o universo veio a existir. Nós não sabemos se ele é eterno, se ele veio a existir com o Big Bang, e se veio a existir com o Big Bang, se tinha alguma coisa antes, nós não sabemos nada. Mas um religioso, ele brinca no laboratório, aí ele vai para a praça pública com o dogma. Aí, como é que um religioso típico opera a teoria da evolução? Não, porque Deus criou a natureza de tal modo que a evolução ocorra. As duas uma, ele não entende nada, ele não entendeu nada do processo de evolução, porque não tem controle naquilo. É um processo aleatório, totalmente aleatório, tanto no nível do gene, que se corrompe, quanto no acontecimento histórico que separa o grupo, porque se você tem um acidente genético que causa aquela alteração, que gera uma adaptação relativa, mas aquele indivíduo está dentro de uma comunidade infinitamente maior do que ele, aquele defeito não vai gerar adaptabilidade suficiente para o grupo, porque o grupo vai engolir ele. Então, o que tem que ocorrer? Diferenciação, a espécie se separa, vai um grupo para lá, vai outro grupo para lá. Aí, nessa separação, ocorre uma transformação qualquer que gera uma transformação naquele espécime, porque a evolução não é da espécie, é do espécime. Aí, esse espécime precisa estar num nicho ecológico suficientemente adequado para que ele consiga transferir aquilo para as suas gerações e que elas sejam representativas. Como é que você vai dizer que tem alguém controlando isso? É porque o sujeito é o que se chama de duplo pensar. Uma hora ele pensa com cabeça de cientista, quando está no laboratório, e outra hora ele pensa com cabeça religiosa. Mas onde que você pega o flagrante? Em ciências que não são laboratoriais. Ciências humanas não são ciências laboratoriais. Você conversa com um cientista desse, 5 minutos no campo das ciências humanas, e você fica olhando para ele e fala assim, o que eu vou falar para ele? Porque os pressupostos são todos ontológicos, metafísicos. No laboratório ele não faz, porque o jogo é técnico. O jogo é de contar. O jogo é de trazer número para cá, jogar para lá. Então, ciências duras, geologia, não tem como... A não ser que o sujeito seja um imbecil de pai e mãe. Mas se é um sujeito que tem a cabeça boa, ele sabe que a Terra não tem 6.000 anos. Agora, ele vai arrumar um jeito de meter uma Terra de 4 bilhões de anos, 3 bilhões e meio de anos, dentro de um discurso teológico que adapte Bíblia. Não, porque na Bíblia cada ano é 1.000 anos. Não tem como você conciliar. O que aconteceu com o cristianismo nos últimos 250 anos foi que o cristianismo foi fazendo assim, ele foi entregando os anéis, então o cristianismo vai cedendo, vai sendo obrigado a concordar com a ciência, mas vai mantendo um bunker próprio dele para ele poder dizer para os fiéis, não, a ciência é assim, mas isso é aqui. A posição fundamental é da Igreja Católica, né? O dogma da infalibilidade papal. Em matéria de fé, o Papa é infalível. Então, aí você pode deixar os católicos entrarem em universidades, se tornarem cientistas. O que ele aprender da ciência, se ele achar que vai desvirtuar a doutrina, ele deve lembrar que, em matéria de doutrina, o Papa é infalível. Eu não vou criticar isso, porque isso é uma posição religiosa. Eu jamais jogaria esse jogo, jamais jogaria. Mas isso eu não posso criticar. O que eu critico é quando o sujeito faz uma interpretação teológica
que é fruto da tradição, daquela religião, aí vai no texto bíblico, que não tem nada a ver com isso, que está léguas de distância disso, e diz, eu digo isso porque está escrito aqui nesse verso. Aí você faz 10 milhões de brasileiros se tornarem analfabetos funcionais. O analfabetismo funcional é produzido sistematicamente no Brasil. InterD, Ciência e Cultura. Apresentação e pautas, AD Luna. Vinhetas, edição e trabalhos técnicos, Pedro Santos e Estúdio Bacamarte. Site www.interd.net.br